Salmos 1, no versículo 3, a palavra diz, para aqueles que são fiéis, diz assim: e serão como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dão o seu fruto na estação própria, e tudo o que fizer prosperará. Essa é a promessa para aqueles que são fiéis ao Senhor. Amém? E é interessante essa questão de ser fiel, porque vocês sabem, a gente fez aquela viagem para Israel recentemente, e umas 2 semanas antes da gente ir, eu fiquei um pouco em crise, falando assim: Jesus, que doideira, né? Estamos indo, e é uma viagem muito cara, muito trabalhosa, mas aí eu falei, não, eu vou descansar no Senhor, porque eu sei que o Senhor vai prover tudo, e nada vai faltar. E queridos, não faltou, glória a Deus. A gente pôde voltar, e para a glória de Deus ainda sobrou até um pouquinho ainda, não faltou nada, a gente conseguiu tudo que a gente queria comprar ali, pelo menos o que estava no nosso desejo do coração a gente trouxe, porque se eu deixasse minha esposa comprava tudo, né? Até que ela se comportou, viu? Minha esposa se comportou. Nós entramos lá no Mar Morto, a gente entrou numa loja da Rava, é Rava o nome? A Rava, é uma loja que só tem lá, e se tiver em outro lugar é só lugar chique, e lá vende a lama do Mar Morto, lá vende uns negócios lá, né? Mas realmente o negócio funciona, que eu passei um negócio na pele lá, não é que a pele ficou macia, eu falei: olha rapaz, funciona o negócio. A gente passou o negócio lá, aí a minha esposa olhou, e eu vi que ela estava suando, gente, ela estava suando assim. Aí depois, quando a gente estava indo embora, ela olhou e falou assim: viu, eu me comportei, não comprei nada, mas passou vontade a bichinha. Mas nós vamos voltar lá, meu bem, nós vamos voltar lá e você vai comprar em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Então eu quero orar por você, quero te dar a oportunidade nessa hora. Oi? Eu estou aproveitando que o microfone está na minha mão, né? Então deixa eu falar. Glória a Deus. Eu queria pedir mais uma vez que você ficasse de pé, que eu quero orar por você. Ah, pastor, mas eu não vou hoje entregar um dízimo, uma oferta, nem primícia, mas eu quero abençoar também a tua vida. Não tem problema, tá bom? Pai, em nome de Jesus eu oro neste momento pelos teus filhos, ó Pai, que nesta noite vão trazer uma semente no teu altar. Meu Deus, obrigado pelos primiciadores, dizimistas e ofertantes da tua casa, que é através do coração generoso, da fé dos teus filhos, do entendimento dos teus filhos, é que nós conseguimos, meu Pai, honrar com todos os compromissos da tua casa. É que, Senhor, nós temos conseguido pagar os aluguéis, pagar, Senhor Deus, as contas. Obrigado, meu Senhor. E eu te peço também que, como a tua palavra diz, que quem se posiciona, aqueles que se colocam na brecha, aqueles que são fiéis, o Senhor vai abrir as janelas dos céus e derramar sobre eles bênção tal sem medida. Eu quero pedir que esta bênção seja na vida de cada um deles, que eles vejam as tuas mãos estendidas a favor deles, ajudando, protegendo, guardando os teus filhos, honrando os teus filhos, e, Senhor, multiplicando cada vez mais a bênção na vida de cada um, no lar dos teus filhos, no casamento, na condução da família, em nome de Jesus. Pai, eu fico muito feliz pelos testemunhos que nós temos ouvido nesta casa, e eu sei que só começou, meu Pai. Eu sei que muito mais o Senhor, ó Pai, vai fazer neste lugar, este ano ainda de 2022, e o ano que vem, 2023, será, meu Deus, o melhor ano das nossas vidas, em nome de Jesus. Para a glória do Senhor eu oro e te agradeço, amém. Glória a Deus. Pode sair do seu lugar e entregar você que trouxe. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. Você que pode, abra sua Bíblia, por favor, Gênesis 22, a partir do versículo 15.
Nós vamos ler 4 versículos, do 15 ao 19. Eu pensei em ler, depois voltar, mas eu quero pontuar algumas coisas lendo. Cada versículo eu quero pontuar uma coisa interessante que tem cada um. Aí eu vou ler o 15 e dar uma parada, porque eu quero explicar. E depois a gente vai continuando em nome de Jesus. Gênesis 22, versículo 15, diz assim: Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu. Pode deixar o versículo aí. Primeira coisa que eu quero pontuar aqui: o anjo do Senhor. Quando fala no finalzinho aqui, bradou pela segunda vez, aí você fala, pastor, como assim segunda vez? Já eu vou voltar o texto do início, e aí eu vou explicar qual foi a primeira vez que ele bradou, tá bom? O anjo do Senhor. Queridos, todas as vezes que você ler na Bíblia Deus com letra maiúscula, é o nosso Deus e Pai. E se você ler Deus com letra minúscula, está falando os deuses do mundo, os deuses deste século. Se você ver a palavra Espírito em letra maiúscula, é o Espírito Santo de Deus. Quando você vê Espírito com letra minúscula, é espírito enganadores, é espírito do mundo, não é o Espírito Santo. E anjo, pastor? A mesma regra. Toda vez que você vê anjo com letra maiúscula, é o próprio Deus. Então, quando você vê que um anjo se apresentou a alguém, e você está vendo lá que é letra maiúscula, então é o próprio Deus que se apresenta. E anjo com letra minúscula, é anjos mensageiros de Deus, ou anjos caídos, que são da parte do inimigo, mas não é o próprio Deus. Então aqui, foi o próprio Deus que se apresentou para Abraão, tá? Versículo 16, muda para mim, minha querida, por favor. Versículo 16, diz assim: E disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isto, e não me negaste o teu filho, teu único filho. Aí você pode pensar assim, pastor, peraí, aqui eu entendi que está falando de Isaac, mas teu único filho, ele não tinha Ismael? Por que ele está falando teu único filho? Não, Abraão já tinha Ismael, só que Isaac, lembre que é o filho da promessa. Isaac, ele estava fora do propósito do plano de Deus. Por isso que Deus falou teu único filho, porque Isaac era o filho da promessa. Versículo 18. É o 17, perdão, 17, tá? Que deveras te abençoarei, e grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. E 18, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedecestes a minha voz. Olha aí a chave para você ser abençoado, abençoada. Quando nós aprendemos a ler, estamos nos alfabetizando, nós aprendemos o ABCD, mas andar com Deus e ser bem-sucedido, você precisa, igreja, aprender a obedecer. E quando você obedece, as coisas acontecem. Foi o que aconteceu aqui do patriarca Abraão. Na hora que ele obedeceu, Deus se manifestou com graça, Deus se manifestou com provisão, em nome de Jesus. E o versículo 19, para encerrar: Então Abraão voltou aos seus servos, e levantando-se foram juntos a Berseba. Diga Berseba. E Abraão habitou ali em Berseba. Queridos, Berseba, a palavra vem do hebraico, o nome original é Beersheba, é o nome correto, Beersheba,
aqui traduzido para nós é Beceba, e o seu sentido diz lugar da abundância de Deus. Pelo menos no mínimo 7 vezes mais na nossa vida. Você pode dizer assim, glória a Deus? A abundância na tua vida 7 vezes mais no mínimo, em nome de Jesus. Deixa eu orar com você, para a gente dar continuidade. Pai, eu quero neste momento, Senhor, consagrar minha vida, nossas vidas no teu altar. Me usa, meu Deus, como um canal de bênção neste momento. Espírito Santo de Deus, eu estou aqui na dispensação da tua vontade. Me usa, Senhor, porque tu sabes que de mim não pode vir nada de bom. Mas, Senhor, eu estou completamente à sua disposição, aos pés da tua cruz, e peço que a minha boca seja tua boca nesta noite, para a glória de Deus. Amém. Você pode aplaudir Jesus por isso? Glória a Deus. E não é errado ou é permitido dar glória a Deus aqui. Então você fica à vontade, a hora que você sentir mesmo desejo, glorifica, exalta, adora ao Senhor em nome de Jesus. Queridos, domingo minha esposa falou assim, quem estava aqui vai lembrar que ela falou assim: a Bíblia nunca mais será a mesma, né, depois dessa viagem, porque a gente lê e ouve algumas coisas e a gente começa a lembrar, e volta e meia eu me pego lá lembrando, né, quando eu olho uma foto assim, me vem uma recordação. Hoje mesmo eu estava passando algumas pregações, porque eu tenho um costume de, quando estou arrumando a casa, lavando a louça, às vezes eu coloco uma pregação para estar ouvindo. E aí eu passando, tinha um rapaz ministrando, um pastor jovem, ministrando sobre a grande tempestade. Você lembra? Quando os discípulos estão ali no mar da Galileia, vem uma grande tempestade, Jesus anda por cima das águas. E eu falei, Jesus, a coisa se tornou tão íntima para a gente, porque eu não sei se a gente contou, não sei se a minha esposa contou, mas todas as vezes que os apóstolos foram para Jerusalém, há um passeio no meio dessa caravana, já na programação, há um passeio de barco, para você sentir, né, o mar da Galileia, aonde os discípulos andaram de barco. Então, só que não é um barquinho igual deles, é um barco maior, né, motorizado. O deles era a remo, né? Então a gente anda de barco lá, e todas as vezes esse passeio de barco foi feito de manhã, no meio do sol. Então as pessoas ficam meio que dispersas, tirando foto, olhando a paisagem. E dessa vez foi feita de noite. A gente fez essa travessia ali no mar da Galileia de noite, e foi uma experiência tremenda, porque chegamos no meio do mar. Na verdade, você sabe que o mar da Galileia, o lago de Tiberíades, que é o mesmo, ele não é um mar, ele é um lago, mas ele é tão grande que você fala, nossa, é um mar, mas não é, é água doce lá, é um rio, é um lago. Então nós chegamos no meio ali do mar da Galileia, e começou a vir um vento muito forte, gente, e o barco chacoalhava, as ondas batiam, as ondas vinham para dentro, e dava cada tapa assim na nossa cabeça, as ondas batia forte, e eu até tirei o óculos, falei, já essa água vai bater na minha cara, o óculos vai voar, então deixa eu segurar aqui. E foi uma experiência tremenda, porque ali a gente teve 2%, 1% da experiência do medo que os discípulos tiveram, porque você imagina, a gente estava num barco que tinha até boia, né? Eu olhava para cima assim, olhava e falava, aquela boia é minha, qualquer coisa eu vou, aquela boia ali eu já pego ela, né? Já está em cima da minha cabeça. A gente já estava ali só olhando, e depois que a gente atracou, a gente entendeu realmente como que era, porque é muito fácil falar, aí esses discípulos amarelaram, né? Ficaram com medo, mas vai lá, vai passar o que eles passaram, né? E também lendo, né, esta passagem sobre Abraão, porque aqui é a passagem onde Abraão vai entregar o seu filho Isaac, sacrificar, mostrando a Deus que ele era fiel ao Senhor.
ele vai ali no Monte Moriá. Você tem a foto aí, minha querida? Coloca, por favor. Eu expliquei domingo, mas o Antônio não estava aqui. A Geise veio domingo, Geise? A Geise não estava aqui, deixa eu explicar mais uma vez. Aquela cúpula dourada ali é ouro puro. Imagina isso daqui aqui na Zona Leste, né? É ouro puro. É, meu querido, mas vai fazer alguma coisa ali, você fica sem os seus braços, viu? Você fica sem a mão. Se você querer pegar alguma coisa lá, os caras... Porque lá é a lei deles, né? Então, ali é ouro puro. E nós tivemos também o privilégio, que nessa caravana, de entrar perto, entrar lá dentro. Porque as outras caravanas não entraram. E a gente teve acesso a entrar. Aqui é o Monte Moriá. Aonde está aquela cúpula ali, dentro dela está a pedra onde Abraão ia sacrificar Isaac. Mas não sacrificou porque Deus não deixou. Dentro dela a gente não conseguiu entrar, porque os árabes não deixaram a gente, né? O guia até ameaçou olhar por uma fresta ali, mas o árabe começou a gritar com ele, mandando sair. Aí não deixou, a gente até queria ir, mas não podia. Então tem a pedra lá, que está ali. Ali também, neste lugar, quando você lê sobre a eira de Araúna, que Davi comprou para oferecer sacrifício, é aí também, é neste lugar. Então nós tivemos o privilégio também de conhecer esse lugar maravilhoso, maravilhoso entre aspas, porque isso daí é um troféu dos árabes para mostrar, né, o poder deles, a riqueza, ostentar, né? Mas deixa para lá, isso aí, senão eu vou entrar em escatologia, aí já é outra coisa. Vamos falar aqui sobre o contexto que nós estamos lendo, que é Gênesis 22. E para você entender o final aqui, porque eu li o final, aqui do 15 ao 19 já está finalizando. Para você entender a palavra do final, vamos voltar no início, que aí você vai entender até aquela questão de que o pastor o anjo bradou a segunda vez e a primeira. Então vamos lá. No versículo 1, Deus, ele provou Abraão. Até aqui na minha Bíblia, Gênesis 22 tem como título: Abraão é provado. Então no versículo 1, Deus prova Abraão. Aí você fala assim: pastor, Deus prova a gente? Com certeza, meu querido. Ainda mais quando nós precisamos abaixar um pouco a bola, quando a gente está andando no salto alto, ostentando, né? Achando que é a última Coca-Cola da prateleira, a última bolacha do pacote. Aí Deus fala assim: menos, meu filho, menos, né? A gente fica cheio, né? Queridos, a vontade de Deus na nossa vida são duas. Ou Deus tem a vontade permissível, que é aquela que Ele permite a gente ir com as forças do nosso braço, para que lá na frente a gente dê de testa, ou então a gente leve uma rasteira, caia, olha para cima e vê que tem um Deus maravilhoso e poderoso, e a gente fala: eu não sou nada, sem Ele eu não sou nada. Então Deus permite muitas vezes que algumas coisas aconteçam sim, para que a gente realmente olhe para cima e veja que dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E tem a vontade absoluta de Deus, que é aquela que quando Deus quer, meu querido, pode mover céus, montanhas, rios, mares. Quando Deus quer, as coisas vão acontecer e pronto. E se Deus determinou o teu milagre, a tua bênção, não tem inferno que se levante. A última palavra vem dele. Você pode dizer glória a Deus? Você pode aplaudir a Ele por isso, em nome de Jesus? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E Deus muitas vezes nos prova também, prova a nossa fidelidade, prova nosso caráter. Aí eu me lembro, o Marcelo e a Cleidiane vai entender o que eu vou falar, porque eles vão lembrar do endereço. O que eu falar aqui, eu entendi, captei, né? Estava morando lá na Bahia, em Tapetinga, Marcelo e Cleidiane, e um dia eu fui visitar a segunda igreja lá do Batista, lá perto da Nova Tapetinga. Fui ver um culto, e o irmão que estava pregando, ele testemunhou, e ele falou assim: gente, eu fui fazer uma entrevista numa Fripp, que é um frigorífico. Tem ainda, Marcelo, lá? Tem? Existe? Uma Fripp é um lugar grande lá, uma firma grande lá.
e ele falou: eu fui fazer uma entrevista lá para trabalhar no RH, no Recursos Humanos, cuidado financeiro lá da empresa. E na hora que eu estou fazendo uma entrevista, eu passei pelas etapas e fui falar com o chefão, o grande chefão da empresa. Eu fui falar com ele e dali já era para entrar. E na conversa toda ele virou e falou assim: ah, peraí, tem um porém aqui, você é crente, né? Aí ele falou: só, por quê? Ele falou: não, porque eu não gosto de crente. Ah, crente não vai dar certo, porque você é crente. Ó, faz o seguinte: se você parar com essa besteira de ser crente, se você não for mais para a igreja, eu posso até pensar em te contratar, tá? Porque crente já me deu muito trabalho, eu não gosto. Aí ele ficou meio assim balançado, e o homem: e aí, tudo bem? Eu posso te contratar, mas aí é o seguinte: igreja, cara, não vai dar. Aí ele falou: cara, eu estou precisando tanto desse emprego, eu prefiro ficar no emprego, eu dou um jeito, eu já não estou indo muito bem na igreja mesmo. Aí o cara estava entrevistando ele, antes de fazer essa proposta indecorosa, tinha perguntado quanto tempo ele era de crente. Ele falou: não, eu já nasci na igreja, meus pais já eram da evangélica, eu nasci. E aí ele fez essa proposta e o cara cedeu. E ele falando assim: irmãos, quando eu terminei de falar, o cara virou para mim, o patrão, e falou assim: rapaz, eu sou crente, falou para ele, e eu estava te testando, e eu não vou te pegar. Sabe por quê? Você conhece Jesus a vida inteira e foi capaz de trair ele. O que você não vai fazer comigo que você está conhecendo agora? Eu não vou fazer isso não. E ele falou: eu perdi, gente, porque eu não fui fiel ao Senhor, porque eu não tive postura ali, de realmente reconhecer a minha identidade, de realmente declarar quem eu era. Então fica uma lição para nós, queridos: em meio às propostas do mundo, não negue a tua fé, não negue a tua identidade no mundo espiritual, em nome de Jesus. Você é filho, filha de Deus. Então não troque nada disso por um prato de lentilha qualquer, ou qualquer outra proposta, em nome de Jesus. E aí no versículo 2 de Gênesis 22, Deus pede para Abraão levar Isaque ao Monte Moriá, para que ele possa sacrificar. Ele falou: vai na cidade de Moriá, vou te mostrar o monte, e ali vou pedir para você sacrificar o teu filho, para que você realmente mostre que me ama, que é fiel a mim. Versículo 3 diz que Abraão acorda bem cedo, de madrugada, e ele começa a rachar lenha para o sacrifício. Aí você fala assim: peraí, pastor, Abraão não tinha servo não, empregado? Tinha, e muito. Ué, mas por que ele foi cortar lenha e não pediu para os empregados? Porque o sacrifício era dele, aleluia. E quando é o sacrifício meu, quando é seu, ninguém tem nada a ver com isso. É nossa conta, é por nossa conta, amém? Fica uma lição também, em nome de Jesus. E aí Abraão pega um jumento, 2 servos, seu filho Isaque, e vai em direção ao Monte Moriá. E detalhe, para chegar até o local ele caminhou 3 dias. Aí eu vou voltar aqui, vou pontuar para que você entenda. Primeira coisa, Abraão não falou nada para sua esposa Sara o que ia fazer. Por quê? Imagina a mãe quando perguntar: você vai fazer o quê? Não, eu vou sacrificar nosso filho. Você acha que a mãe ia deixar? De jeito nenhum. Pensou, Dani? Vou sacrificar lá a Duda? Você está maluco, Carlos? Você é doido? Vai não. A Sara não ia deixar Abraão sair da casa de jeito nenhum. Fala: você está maluco, não vai sair daqui não. Segunda coisa, no meio do caminho, quando chegou lá, Abraão pediu para os servos ficarem. Falou: vocês ficam que eu vou com o menino. Depois tem uma chave tremenda aqui nesse versículo, que é o versículo 5, que ele fala para os servos ficar. Depois eu vou voltar nele, mas a princípio ele fala: fica os 2 aí que eu vou com o menino lá. Por que Abraão não quis levar os 2? Porque também os servos não iam deixar. Fala: você é doido, patrão? Não, você é o meu patrão, mas não vou deixar não, você sacrificar o menino. Eles não iam deixar.
E por que Abraão também não levou o jumentinho? Porque Abraão talvez ele olhava e falava assim: Isaque, jumentinho. Isaac, jumentinho. Deus não vai se importar, né? Ele pediu meu filho, eu vou sacrificar o jumentinho, não custa nada. Muitas vezes nós fazemos isso. Nós deixamos de sacrificar aquilo que Deus pediu, entregar aquilo que Deus pediu, e estamos entregando um jumentinho no altar do Senhor. E aí também tem a questão de 3 dias. Por que demorou 3 dias para Abraão chegar ao local? Porque deu tempo de Abraão pensar ali, as ideias ficar cozinhando ali na cabeça dele, e deu tempo dele se arrepender, dele não querer mais, de falar: não vou fazer essa doideira. Deu tempo, mas ele não fez, ele permaneceu, ele continuou fiel na sua fé. E aí no versículo, se você puder colocar o versículo 5 para mim, minha querida, está aqui. Disse ele a seus servos: fique aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois que o adorarmos, voltaremos. Querido, quem falou que ele ia voltar? Ele estava indo para sacrificar, mas olha a fé do patriarca. Ele não sabia o que iria acontecer, mas ele acreditava que de alguma forma Isaque não seria morto. Alguma coisa no coração do patriarca ali, Abraão, dizia: mesmo que teu filho morra, o Senhor vai ressuscitar ele. E essa fé, querido, é por isso que esse homem é chamado pai da fé. É um dos exemplos que ele realmente colocou a fé na balança, em prática, e nos dá uma lição. Quantas vezes a gente desistimos da caminhada por bobeira, por coisa boba? A gente larga a fé, a gente abandona Jesus, né? E olha o que ele fez. E no versículo 7, quando eles estão subindo, Abraão e seu filho Isaque, Isaque pergunta, fala: papai. E ele: sim, pai, eu estou entendendo o fogo, o cutelo na sua mão para, né, passar na garganta do cabrito, a lenha, está tudo aqui, mas cadê o cordeiro? Cadê o cabrito para sacrificar? E ali Abraão diz: Jeová Jirê, Deus proverá para si o cordeiro. Aleluia. Mais uma vez o Abraão da fé. E queridos, você consegue imaginar o sofrimento desse pai subindo um monte, sabendo que vai sacrificar seu filho, seu único filho, o filho da promessa? O coração do patriarca com certeza estava saindo pela boca, estava um nó aqui na garganta dele, mas no fundo da sua alma e do seu coração, alguma coisa dizia: vai dar tudo certo. Aleluia. Então não importa o que você esteja passando, a dificuldade, os levantes, a perseguição que você está passando, não importa. Eu quero, em nome de Jesus, declarar: vai dar tudo certo. Continue a glorificar, continue a exaltar, que vai dar certo, em nome de Jesus. Nosso amigo Lázaro, né, que hoje dorme no Senhor, o cantor, pregador, tivemos a honra de conhecê-lo pessoalmente. Lá na Bahia ele ia frequentemente na nossa igreja, e eu não sei se ele gravou uma música, mas ele falava: foi a primeira música que eu fiz. Ele falava: eu não sei se tem algum CD com essa música dele, mas pelo menos as que ele ficou famoso e lançou, né, que estourou no Brasil, ele não regravou essa música não, só se foi lá as primeiras cópias. Mas uma das letras da música dele, ele falava assim, ó: a voz de Deus então chegou a Abraão, suba no monte e sacrifique o filho seu. E no caminho inocente Isaque perguntou: papai, onde é que está o cordeiro para Deus? E o coração cheio de fé e de amor, ele responde que Deus proverá, e somente creu. E aí vem a palavra do Senhor para você nesta noite: quando tudo parecer perdido, dê glória a Deus, e amanhã tudo vai ser lindo.
a tua bênção então chegará, porque Deus é fiel. Quando tudo parecer perdido, dê glória a Deus. E ele continuou subindo, e eu imagino que o patriarca foi lá e glória a Deus, Deus proverá, Deus vai bradar. E quando Abraão chegou no local do sacrifício, ele edificou um altar ao Senhor naquele local. Olha que interessante, por onde Abraão ele passava, aonde o patriarca passava, ele edificava altares de adoração ao Senhor. O único lugar que Abraão não edificou altar foi no Egito, e foi lá justamente que o povo de Deus ficou escravizado, no Egito. Olha, tem uma chave para você. Eu quero dizer em nome de Jesus, para que você entenda, o local, a área da sua vida, que você não adora o Senhor, não levanta altar ao Senhor, é aí que o diabo escraviza você e sua família. Então, se você na área financeira não levanta altares de adoração ao Senhor, principalmente com seus dízimos, ofertas ao Senhor, é aí que o inimigo escraviza. Quantas pessoas eu conheço que adquirem um bem, compra alguma coisa, vou usar o exemplo, compra um sofá, divide lá em 10, 15 vezes o sofá, está pagando a segunda prestação e o sofá já está rasgado, já está quebrado. Alguma coisa que ele conquista, que ele compra, mas não consegue, o inimigo vem e destrói, porque existe uma porta de legalidade escancarada na vida da pessoa. Não vou dizer aberta, não, é escancarada mesmo, que o inimigo vem e ciranda, deita e rola na vida da pessoa. Então, em nome de Jesus, fecha isso para a glória de Deus, em nome de Jesus. Área da família, e aí eu pergunto para você, você tem levantado altares ao Senhor de adoração no meio da família? Você tem chamado a sua família para orar, ler a Bíblia, você tem abençoado a tua casa, tem sido modelo na tua casa, em nome de Jesus. Área espiritual, quantas pessoas não levantam altares de adoração nesta área, não fazem propósitos de jejum, da leitura da palavra, de oração ao Senhor? Quantas pessoas, e Deus está cutucando, hein? E quantas pessoas, muitas vezes, não faz aliança com a sua igreja, com o seu pastor, com o seu líder, e fica aí presa fácil, andando a Deus dará nesse mundo tenebroso, e o inimigo está lá, como diz em 1 Pedro 5,8, andando ao redor, rugindo igual um animal faminto, um leão faminto, procurando a quem possa tragar, e a pessoa fica dando bobeira. E existe uma igreja, uma família, pastores que estão de braços abertos para liberar sobre a tua vida a paternidade, a unção de Deus, a bênção de Deus. Você não precisa caminhar sozinho, sozinha, em nome de Jesus. Hoje ainda, levante esse altar de adoração ao Senhor, faça aliança com o Senhor, faça aliança com a sua igreja, com o seu pastor, em nome de Jesus. Amém? Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Vá para o centro da vontade de Deus, e o centro da vontade de Deus é no altar do Senhor, aos pés da cruz. Aleluia. E ali no versículo 11 e 12, quando Abraão, eu vou até ler, se a minha esposa puder projetar, eu vou ler aqui o versículo 11 e 12, quando Abraão, ele está prestes a sacrificar o seu filho, em obediência e amor a Deus, vem a primeira vez que o anjo brada, que lembra que eu falei que eu ia explicar qual era a primeira vez? Está aqui, versículo 11 e 12, o anjo do Senhor, porém, lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão, e respondeu ele: eis-me aqui. Então disse o anjo: não estendas a tua mão sobre o rapaz, e não lhes faça nada, agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Você pode dizer glória a Deus? E ali, quando Abraão, ele ouviu a voz de Deus, ele entendeu, ele olhou para trás, ele viu ali um carneiro, num arbusto preso, ele viu um cabrito ali, preso ali, no arbusto. Queridos, da onde surgiu aquele carneiro?
como é que aquele carneiro foi parar lá? Eu não sei te explicar, porque milagre a gente não explica, a gente vive, aleluia. Mas eu sei que o milagre aconteceu, e Abraão chamou aquele lugar de Jeová Jirê, o Deus da provisão. Deus provê, aleluia. E aí vem o outro texto que lemos no início, do versículo 15 em diante, lembra? Que nós lemos, deixa eu ler de novo, agora vai fazer mais sentido para você. Versículo 15 em diante. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isto e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência tomará posse das cidades dos teus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedecestes a minha voz. Então Abraão voltou a seus servos, e levantando-se, foram juntos a Berseba, e Abraão habitou em Berseba, aleluia. Berseba, como eu te falei, é o lugar da abundância, 7 vezes mais. Ei, eu quero dizer uma coisa para você: Deus conhece a sua vida, igreja. O inimigo das nossas almas conhece o nosso passado, ele até conhece o nosso presente, mas Deus, ele escreveu o nosso futuro, ele sabe o que nós precisamos. Então, vou repetir aquele texto lindo de Salmo 37, versículo 5, que a minha esposa recitou domingo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Ele sabe o que é melhor para nós, ele conhece o nosso coração. E outra, quando estamos no centro da vontade de Deus, lembra que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E se estamos no centro da vontade de Deus, estamos em boas mãos, aleluia. Estamos no lugar certo, glória a Deus. Deus, ele conhece o final da nossa história, porque ele escreveu. E olha, pode ter certeza uma coisa: este mês, o nosso tema é Meu Milagre Tem Nome. O mês já está acabando, mas ainda até meia-noite você pode viver o seu milagre, em nome de Jesus. O meu milagre tem nome, foi o que nós vivemos. E dezembro, eu já quero adiantar para vocês o tema que nós vamos caminhar em dezembro, que é a resposta de Deus, aleluia. Você está orando por alguma coisa, você está pedindo ao Senhor alguma coisa, e em dezembro, Deus vai bradar na tua vida com a resposta, em nome de Jesus, aleluia. Todos os grandes homens e mulheres da Bíblia, eles passaram por um processo, não foi fácil. Abraão passou pelo processo para se tornar o pai da fé. Quando lemos a história de José, aquele menino sonhador, para ele chegar até ser governador do Egito, houve um processo. Também foi na vida de Moisés, também foi na vida de Davi, também foi na vida de Pedro, porque Pedro, quando lemos a Bíblia e vemos ele pregando aos gentios, e a Bíblia fala que 5.000 almas se converteu no cenáculo. Ali, Atos 5, a sombra de Pedro curava os enfermos quando passava. Ali em Atos 3, quando no templo Formosa, ele ali, Pedro e João estão na porta do templo Formosa, e um paralítico, um coxo, pede uma esmola, e Pedro fita os olhos, olha para ele e diz assim: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o paralítico sai andando, pulando, louvando ao Senhor. Para Pedro chegar nesse nível, houve um processo de cura, de libertação e restauração. Então nesta noite o Senhor também quer fazer isso na tua vida. Passe pelo processo de Deus, e com certeza absoluta, você vai ver a mão de Deus ao teu favor, as coisas acontecendo, uma chave virando. Todos esses homens que eu citei, grandes homens que hoje estão aí na história, passaram por confrontação. E quando Deus nos confronta, não é para nos envergonhar, não. Quando Ele nos confronta, é para nos fazer homens e mulheres melhores, aleluia. Vasos escolhidos,
Aleluia, glória a Deus. Mas todos eles, inclusive eu, um dia tivemos que reparar o altar na nossa vida. E aí eu lembro da história de Elias com os profetas de Baal. Estivemos lá no Monte Carmelo também, onde aconteceu esse grande momento da história da Bíblia, quando Elias ele ora e fogo do céu cai, consome todo o sacrifício, e ali os profetas de Baal são envergonhados. Mas querido, 1 Reis capítulo 18 versículo 30 diz que para isso acontecer, Elias restaurou o altar que estava destruído. Nesta noite o Senhor diz para você: restaure o altar também na tua vida, em nome de Jesus. O processo que o Senhor quer da tua vida é: restaure o altar, porque quando você restaura o altar e você vai para perto do altar, no altar a provisão do Senhor, no altar a cura e libertação do Senhor, aleluia. No altar de Deus a resposta para a tua vida, aleluia. Jeremias 33:3 ele diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe, aleluia. Bexevá quer receber a abundância de vezes, no mínimo 7 vezes mais. Então fica de pé em nome de Jesus. Querida, prepara um louvor para nós. As coisas na tua vida hoje podem mudar. Você pode virar uma chave hoje, a partir de hoje. Mas tome a decisão, vá até o altar. O processo para acontecer isso é você realmente tomar uma decisão, se posicionar, dizer verdadeiramente: eis-me aqui, porque tudo vai depender da sua entrega. A minha parte eu estou fazendo, mas nada adianta se você tiver com o coração duro, fechado, paralisado. Tudo vai depender da sua entrega. É interessante quando a gente fala sobre entrega, porque estamos na Copa, e é muito comum você ver, né, as pessoas vibrando, gritando gol, aquela torcida, aquela energia. E muitos desses, quando se converte, vai para a igreja e fica assim: glória a Deus. Quando não fica o crente ventilador, né? Como assim, pastor? Ele vai para o culto, enquanto todo mundo está lá, né, adorando, ele está assim, ó, só para lá e para cá, olhando, observando tudo, só, e não participa, não adora, não se entrega, não vai ao altar. E o Senhor nesta noite ele diz: vá ao altar, vá ao altar de adoração, e as coisas vão acontecer em nome de Jesus. Ainda esse ano, não é o ano que vem não. Tem bênção para você ainda neste ano, em nome de Jesus. Nós vamos adorar. Se entregue mesmo, abra a tua boca, abra o teu coração, se entregue, depois a gente ora. Mas nesse momento, fecha os teus olhos, abre a tua boca, abre o teu coração, levanta a tua mão, se você quiser sair do seu lugar, mas adore, busque a presença de Deus, diga: Senhor, eis-me aqui, olha eu aqui, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso do Teu milagre. Diga isso para Ele em nome de Jesus.